Bem, hoje concluímos então o nosso primeiro dia do nosso curso Vida Familiar, olhando para os aspectos jurídicos de formação e constituição da família. Vimos a evolução desde o tempo em que família era considerada como consanguínea, ou seja, a união de pessoas ligadas pelo sangue. Então, se constituía família com pais casando com filhas, irmãos com irmãs, parentes, todos ligados pelo sangue. Houve uma evolução onde de família consanguínea passou a se chamar família punaruana, onde nessa evolução foi aí proibido, extinta a união entre pais e filhos, entre irmãos, entre primos e entre sobrinhos. No entanto, se mantinha aí a poligamia ainda, né? Existia aí a possibilidade de pessoas se relacionarem com tantos quantos parceiros quisessem. Aí vem a evolução para a família pré-monogâmica. E ela se transforma pré-monogâmica no sentido de que a mulher não era concedido o direito de ter outro parceiro. A mulher seria de um homem só. No entanto, o homem poderia ter tantas quantas parceiras ele pudesse sustentar e manter. Aí houve a última evolução do conceito de família, passando de pré-monogâmica para monogâmica, onde na realidade nós vemos o direito romano como sendo um protetor dessa união familiar, instituindo realmente a união entre um homem e uma mulher. Nós vemos aí, dentro do direito romano, algumas modalidades de união. Existia ali a forma para aqueles que eram da alta classe, as cerimônias mais pomposas, religiosas, e para a plebe já tinha mais ali aquela união onde o pai passava a propriedade da filha ao homem, com um suposto pagamento do que seria um dote, e assim foi indo, até que ocorreu a união do Estado com a religião, e onde a Igreja Católica passa então a dominar e a trazer para ela toda a legislação e o conceito de formação de família, tornando a família algo sagrado, elevando a posição de um sacramento como algo que confere graça e salvação, o casamento sendo indissolúvel e sendo reconhecido somente, é claro, quando realizado diante da Igreja Católica e do sacerdote católico. O Brasil, então, quando recebe aí a influência do catolicismo, quando da colonização, passa então a obedecer às ordenações filipinas, que vieram de Portugal para cá, praticamente pautadas dentro do direito canônico, do direito da Igreja Católica. Então, aqui no Brasil, passa a se valer única e tão somente o casamento realizado diante de um sacerdote católico, né, às portas da igreja, ou de acordo com a autorização desse padre em realizá-lo fora da igreja. Mas única e tão somente o casamento religioso era que era o válido, né? E na Igreja Católica, é claro, as outras religiões nem sequer autorização tinham de celebrar seus cultos públicos, mas elas existiam única e tão somente dentro do recôndito do lar, tá bom? Vimos então uma certa evolução depois que o Brasil, é claro, proclama a sua independência e passa a ter as suas constituições. Aí, desde a primeira Constituição, a gente vê agora o Estado trazendo para si, né, essa organização e essa celebração, da Constituição da família. Então, é o Estado agora quem vai determinar o que é, né, casamento e como que se forma o casamento. E a partir daí, então, somente o tabelião civil é o que constituía a formação da união matrimonial, a formação da família. Posteriormente, foi introduzido a cerimônia religiosa com efeito civil e até chegar, então, a nossa atual Constituição, nós tivemos, em 1977, a introdução de uma primeira quebra dos princípios estabelecidos para a constituição de família até então, porque o princípio da indissolubilidade estava presente desde
a colônia, né? E passa agora, a partir de 77, a ser permitida essa dissolução do casamento a partir da instituição do divórcio. E nós vimos então esse ponto até chegarmos na Constituição de 88, e a nossa aula terminou com a percepção de que a Constituição de 88 trouxe o reconhecimento da união estável como sendo uma formação de uma entidade familiar. Não é casamento, mas uma entidade formadora de família. E por aí nós terminamos o nosso primeiro dia e amanhã continuaremos a partir da Constituição de 88, falando um pouquinho mais sobre essa questão jurídica da formação da família.